Bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês? Conforme prometido, aqui estou de volta, aqui é a Tânia, e eu vou trazer para vocês de novo o livro Salmo 91, de Peggy Joyce Root. Eu vou começar ela contando como tudo começou. Mas eu gostaria primeiro de pedir a vocês, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever para que esse canal cresça. Ele não é monetizado, mas para que as pessoas possam vir a conhecer mais a palavra de Deus, principalmente nesses dias tenebrosos em que vivemos. Nós precisamos muito do Salmo 91, principalmente do Deus do Salmo 91. Como tudo começou? Domingos são geralmente cheios de conforto, mas não esse domingo específico. Nosso pastor parecia estranhamente sério naquele dia, enquanto anunciava que um dos nossos mais amados e fiéis diáconos recebeu um diagnóstico de leucemia e tinha apenas algumas semanas de vida. No domingo anterior, aquele homem robusto, com seus 40 e poucos anos, estava em seu lugar de sempre no coral, aparentemente saudável e feliz como nunca. Uma semana depois, a congregação inteira estava em choque após ouvir tal declaração tão inesperada. Muitos membros ficaram chateados com o pastor quando ele disse: "Pegue todos os seus bobos cartões que estimam melhoras e comece a enviá-los." Eu entendi completamente a frustração que fez com que ele dissesse aquilo. Porém, eu não fazia ideia de que aquele incidente pavimentaria o caminho para uma mensagem que queimaria para sempre o meu coração. Continua Peg. Surpreendentemente, voltei para casa naquele dia sentindo pouquíssimo medo. Talvez porque eu estava adormecida pelo choque do que havia ouvido. Eu me lembro bem de que estava sentada à beira da cama naquela tarde e disse em voz alta: "Senhor, há alguma maneira de ser protegida de todo o mal que está vindo sobre a terra?" Eu não esperava uma resposta, mas meramente falava em voz alta os pensamentos que rodavam em minha mente. Eu me recordo de me deitar na cama e dormir imediatamente, apenas para acordar 5 minutos depois. Contudo, durante aquele pouco tempo em que eu dormia, eu tive um sonho muito estranho. Eu estava em campo aberto, perguntando a mesma questão que eu havia orado mais cedo. Há alguma maneira, Deus, de eu ser protegido de todo o mal que está vindo sobre a terra? Então eu ouvi as palavras: "No dia da angústia, invoca a mim e eu te responderei." Salmo 50:15. De repente, eu sabia que tinha a resposta pela qual eu estava procurando. A alegria que eu senti foi tão indescritível. Para minha surpresa, instantaneamente no sonho, havia milhares comigo naquele campo aberto, louvando e agradecendo a Deus pela solução. No dia seguinte, no entanto, quando eu ouvi Shirley Bonnie referir-se a Salmo 91 em uma fita, eu percebi que eu sabia no meu coração que o conteúdo daquele salmo era a resposta do Senhor para o meu questionamento. Quase rasguei a minha Bíblia na pressa de saber o que dizia. E lá estava, no versículo 15, a mesma declaração que o Pai me dissera em sonho. Eu mal poderia acreditar. Creio que você, lendo esse livro, está entre os muitos cristãos para quem Deus está sobrenaturalmente revelando esse salmo. Eles são aqueles quais eu vi em meu sonho naquele campo, que receberão por meio deste livro, desta obra, sua resposta para a questão: pode um cristão ser protegido nesses tempos turbulentos? Desde o início dos anos 70, tive muitas oportunidades de compartilhar essa mensagem. Senti que Deus me deu a missão de escrever essas páginas para proclamar sua aliança de proteção, especialmente aos militares. Que você seja sinceramente muito abençoado. É o que eu te desejo. Peggy Joyce Root. Salmo 91. Segurança para aqueles que confiam no Senhor. Capítulo 1.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar o teu pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Capítulo 1. Onde está meu lugar de descanso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Você já esteve em uma cabana onde havia uma lareira com grandes chamas, aproveitando uma maravilhosa sensação de abrigo e segurança, enquanto assistia a uma enorme e elétrica tempestade acontecendo lá fora? É uma sensação quente e maravilhosa saber que você está sendo protegido e refugiado da tormenta. É sobre isso que o Salmo 91 fala. Refúgio. Tenho certeza que cada pessoa pode pensar em algo que representa segurança para si. Quando penso em segurança e proteção, automaticamente recordo-me de alguns fatos da minha infância. Meu pai foi um homem musculoso que jogou futebol americano nos anos de colegial e faculdade, mas interrompeu sua educação para servir o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Minha mãe, que estava grávida do meu irmão mais novo, e eu morávamos com os meus avós no condado de San Saba, no Texas. Enquanto meu pai estava de serviço, mesmo sendo tão nova, eu me lembro nitidamente do dia que fiquei extremamente feliz, quando meu pai entrou inesperadamente no quintal da minha avó. Antes daquele dia, eu estava atormentada e com medo, porque algumas crianças do bairro me disseram que eu jamais iria ver meu pai novamente. Como pequeninos que contam histórias de horror, eles me assombravam, dizendo que ele voltaria para casa em um caixão. Quando meu pai entrou por aquela porta, recebi uma sensação de paz e segurança, a qual permaneceu comigo pelo resto do tempo em que ele serviu no exército. Estava na hora de meu irmão nascer e fiquei sabendo mais tarde que a unidade de meu pai estava sendo transferida por trem de Long Beach, na Califórnia, para Virginia Beach, em Virgínia. O trem vinha de Fort Worth, no Texas, para Virgínia. Então meu pai pegou carona de Fort Worth para San Saba, na esperança de ver seu novo filho. Ele viajou de carona até alcançar o trem pouco antes de chegar ao destino final. A lembrança de meu pai entrando naquele quarto ainda me traz uma sensação de paz e calma em minha alma. Na verdade, esse acontecimento formou a base para que eu, depois, buscasse a segurança na presença do Pai Celestial. Só Ele pode trazer. Você sabia que há um lugar em Deus que é secreto para aqueles que buscam refúgio? Nesse salmo, o Todo-Poderoso fala de um local que oferece segurança e abrigo para o corpo. Habitar o esconderijo do Altíssimo é a maneira que o Antigo Testamento explica a fé. É o exemplo mais intenso da pura essência de um relacionamento pessoal com Deus. O homem não tem um refúgio natural dentro de si. Sozinho ele fica sem proteção contra aquilo que o ameaça e corre para o próprio abrigo. No versículo 1, Deus nos oferece mais do que refúgio.
É como se ele nos mostrasse o tapete de entrada da hospitalidade e nos convidasse para entrar. Não posso falar desse tipo de paz e segurança sem ter outra lembrança também nítida. Durante o que parecia ser apenas uma tarde ensolarada e comum, meus pais levaram meus irmãos mais novos e eu para pescar em um lago, a fim de que tivesse uma tarde divertida. Papai conhecia o lugar isolado daquele lago perto de Bromwood, onde ele nos levou para pescar perca. Ele foi o segundo melhor momento do passeio. Eu adorava ver a rolha começar a borbulhar e de repente sumir de vista completamente. Havia poucas coisas que me deixavam mais animada do que puxar aquela velha vara e colocar um enorme peixe dentro do barco. Acho que eu já estava crescida antes de perceber que meu pai tinha um motivo maior em nos levar para pescar naquele dia. Ele usava as percas como isca para o espinhei que montara em uma das cavernas secretas do lago. Ele dirigia a embarcação para onde o seu espinhel estava. Desligava o motor e esperava o barco pela caverna enquanto checava o espinhel. Ele segurava o artefato e depois ia com o barco por toda a linha estrategicamente colocada, verificando cada anzol para saber se alguma tinha fisgado um grande bagre. Eu disse que pescar é o segundo melhor momento do passeio. De longe, o mais agradável era quando meu pai chegava ao lugar onde o espinhês começava a sacudir para quase fora da sua mão. Era a ocasião em que nós, 3 irmãos, assistíamos de olhos arregalados papai lutar com a linha até vitoriosamente tirar um bagre enorme e colocá-lo dentro do barco aos nossos pés. Dinheiro não poderia pagar aquela alegria. O circo e o parque de diversões não poderiam competir com esse tipo de emoção. Um desses passeios foi mais cheio de acontecimentos que outros e tornou-se uma experiência que jamais vou esquecer. O dia começou lindo, mas quando terminamos de pescar as percas e fomos para a caverna, tudo mudou. Uma tempestade veio sobre o lago e tão subitamente que não tivemos tempo de voltar para a doca. O céu ficou preto, havia relâmpagos e as gotas de chuva caíam com tanta força que até doíam quando nos acertavam. Alguns instantes mais tarde, fomos bombardeados com grandes pedras de granizo. Eu vi o medo nos olhos da minha mãe e sabia que estávamos em perigo. Antes que eu pudesse imaginar o que faríamos, papai levou a embarcação para o litoral, na única ilha do lago. Ainda que hoje haja docas ao redor daquele lugar, na época era apenas uma ilha isolada sem lugar algum para se esconder. Em pouco tempo ele nos tirou do barco e mandou que nos deitássemos no chão ao lado da mamãe. Rapidamente pegou uma lona, ajoelhou-se ao nosso lado e cobriu os 5. A tempestade era violenta do lado de fora da tenda que ele armou sobre nós. A chuva batia forte na lona, relampejava e trovejava, mas eu não conseguia pensar em alguma coisa ao não ser como eu me sentia com seus braços sobre nós. A calma que experimentei sob a proteção do abrigo que meu pai providenciou é difícil de explicar. Na verdade, nunca me senti tão segura e protegida em toda a minha vida. Eu lembro-me de pensar que eu gostaria que a tempestade durasse para sempre. Eu não desejava que nada estragasse a maravilhosa segurança sentida naquele dia. Lá, em nosso esconderijo secreto, sentindo ao meu redor aqueles braços paternos tão protetores, eu não queria que aquilo acabasse. Mesmo que eu nunca tenha esquecido aquela experiência, hoje ela possui novo sentido. Assim como o papai colocou uma lona sobre nós para nos abrigar da tempestade, nosso Pai Celestial tem um lugar secreto nos seus braços, o qual nos protege das violentas tempestades do mundo em que vivemos. O lugar secreto não é somente literal, mas também condicional. No versículo, Deus lista a nossa parte da condição, antes que ele mencione as promessas inclusas na parte que lhe cabe. É por isso que nossa parte deve vir primeiro, para descansar na sombra do Onipotente. Devemos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo.
A questão é: como habitaremos na segurança e no abrigo do Altíssimo? Essa é mais do que uma experiência intelectual. É um lugar de habitação onde poderemos ser fisicamente protegidos se corrermos para Ele. Você pode acreditar fielmente no fato de que o Senhor é seu refúgio, concordar com isso mentalmente durante seu tempo de oração, ensinar na escola dominical sobre esse conceito e até ter uma sensação calorosa todas as vezes que pensa a respeito. Mas, a não ser que faça algo acerca disso, realmente se levante e corra para o abrigo, jamais experimentará dele. Talvez você chame esse refúgio de um caminho de amor. Na verdade, o esconderijo é intimidade e familiaridade na presença do próprio Altíssimo. Quando os nossos netos, Cullen e Merit, de 10 e 7 anos, dormem em nossa casa, assim que eles terminam o café da manhã, cada um corre para seu refúgio a fim de passar algum tempo falando com Deus. Cullen achou um lugar atrás do divã, no celeiro, e Merit fica atrás da mesa do abajur em um canto do nosso quarto. Esses locais se tornaram muito especiais para eles. Há vezes em que o seu lugar secreto talvez tenha que existir no meio de uma crise com as pessoas ao seu redor. Um bom exemplo disso foi uma situação em que um rapaz do Texas, no qual servia na Marinha dos Estados Unidos, enfrentou. Correr, no sentido espiritual, para seu abrigo secreto, realmente salvou do desastre o navio que ele estava. Ele e sua mãe haviam decidido repetir o Salmo 91 todos os dias, em determinada hora, para concordarem com essa aliança de proteção. Mais tarde, o jovem contou que o navio em que ele estava sofreu ao mesmo tempo um ataque aéreo e marítimo. Todas as estações de batalhas da embarcação estavam em operação, quando o submarino veio para a zona de ataque e lançou um torpedo em direção a eles. Naquele instante, o jovem percebeu que aquele seria o exato momento em que sua mãe estaria recitando o Salmo 91. Ele começou a citá-lo quando o torpedo foi lançado em direção a seu navio de guerra. Porém, no momento que estava a uma distância pequena, de repente, o projétil desviou, passou pela popa e desapareceu. No entanto, antes que os homens tivessem tempo de acelerar, um segundo torpedo já estava a caminho. Mais uma vez, ele disse, quando o segundo quase atingiu o alvo, ele simplesmente pareceu ter enlouquecido, fazendo com que se virasse subitamente e passasse ao lado da proa do navio. Com isso, o submarino desapareceu sem atirar outra vez. Todo o navio estava sob a sombra do Altíssimo, porque não foi muito atingido pelo submarino nem pelos aviões. Onde é o seu lugar secreto? Você também precisa da segurança e do abrigo de um esconderijo com o Altíssimo. Queridos irmãos e amigos, hoje foi só o primeiro capítulo. Tem muito mais pela frente. A partir dessa semana, vai ter um vídeo novo toda terça e quinta. Anote na sua agenda e estarei postando toda terça e quinta um vídeo novo. E vamos caminhando pelo Salmo 91, recebendo essa renovação de fé, de esperança e de amor que vem do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus fortaleça a sua vida e proteja todos aqueles que você ama. Um abraço.